Então, pessoal, nesse exemplo, a questão pede o seguinte: determinar a equação da reta tangente às seguintes curvas nos pontos indicados. Então, observa que na letra A nós temos a curva f de x igual a x ao quadrado menos 1, ou seja, uma parábola, não é isso? E ele quer que nós determinemos, então, a equação da reta tangente a essa curva. Bom, se é para determinar a equação da reta, nós vamos lembrar aqui, primeiro, no caso do coeficiente angular, né, a gente vai precisar do coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, nós acabamos de ver que nada mais é que a definição de função. Portanto, nós teremos aqui que utilizar, né, a nossa expressão, né, no nosso limite, que define a derivada em x. Tá? Nesse caso, ele quer que nós então determinemos a equação da reta. Aí, só lembrando que a equação da reta, não é isso? É dada por y igual a mx mais n. Ou seja, eu preciso do coeficiente angular, que é justamente a nossa derivada, tudo bem? E preciso também do coeficiente linear. E de onde que vem esse coeficiente linear? Simples. Observa o seguinte, ele pede para a gente calcular a equação da reta, né? Então a gente precisa do coeficiente angular, que é a derivada, e coeficiente linear. Nos seguintes pontos, x igual a 1, x igual a 0, x igual a a. Observa que tanto em todos os casos, não é isso? Eu tenho que determinar os dois coeficientes. O primeiro é a derivada, o segundo é o coeficiente linear. Tanto a reta que nós formos determinar, quanto a curva original, a função aqui original, as duas, elas passam por esses valores, tá? Tanto a reta quanto a função f passam pelos valores x igual a 1, x igual a 0 e x igual a a. Isso individualmente, né? Cada reta, no caso, tem um ponto em comum com o f. Tudo bem? Então, se passa por f e passa pela reta, então é um ponto que eu conheço da reta. E se eu conheço um ponto da reta e eu conheço o coeficiente angular que é dado pela derivada, então eu consigo achar o n. Então, basicamente, o que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos identificar que ponto é esse, tá? Olha só, aqui é em x igual a 1, mas observa que eu preciso determinar a derivada no ponto indicado. Para ser um ponto, eu tenho que ter um par ordenado, né? Isso no caso aqui no plano. Eu tenho que ter um x e um y. Então, eu posso já fazer o cálculo, né, desses valores da função antes de prosseguir com o cálculo da derivada. Por exemplo, quem é f de 1, que no caso é o primeiro valor de x que a gente vai fazer? F de 1 vai ser igual a quem? X ao quadrado menos 1, ou melhor, desculpa, x ao quadrado menos 1 é a função, né? Então, substituindo, vai ficar 1 ao quadrado, né, menos 1, que vai dar quanto? 0. Então, nesse primeiro ponto aqui, né, onde o x é 1, o y é quanto? Aqui o y é 0. No segundo, que é o f de 0, temos aqui, onde tem x eu vou colocar 0 agora, vai ficar 0 ao quadrado menos 1, que vai dar 0, vai sobrar então menos 1. Então, bem aqui, quando o x é 0, o y é menos 1. E no a, nós temos f de a, agora, aonde tem x, vamos substituir por a, então vai ficar a ao quadrado menos 1. Então, aqui não tem como calcular, não sei quem é o a. Então, quando x é a, y é a ao quadrado menos 1. Ok? Então, aí eu tenho os valores agora, os pares ordenados, né? X é 1 e 0, 0 menos 1, e a ao quadrado menos 1. Quando que eu vou utilizar esses valores? Quando eu já souber, tá, o coeficiente angular, que é justamente o que vem da derivada. E aí eu vou poder, então, achar o valor n.
Então, observa que se isso fosse feito tradicionalmente, né, se eu quero descobrir o coeficiente angular, se eu quero descobrir a equação da reta, né, uma reta qualquer, eu precisaria de 2 pontos para calcular a equação da reta, e não de um apenas. Então, aqui a gente vai achar uma reta aqui e uma reta aqui, sempre com um único ponto, tá? Sendo que para achar essa equação da reta, eu preciso também do coeficiente angular, que vem da derivada, por isso que eu não vou precisar de 2 pontos. Enfim, seguindo aqui, vamos então calcular a derivada, né, de uma maneira genérica, tá? Eu vou calcular a derivada de uma maneira genérica, ou seja, eu vou poder substituir depois qualquer valor de x. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar a própria definição aqui da derivada, tá? Então, eu vou começar aqui a letra A. A definição é o seguinte, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre deixa eu só melhorar aqui, vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, tá? Estou repetindo aqui a definição. Agora é o seguinte, eu vou substituir, tá, os valores de x por quem? Por x mais h. Então, eu estou fazendo genericamente, eu não estou pegando nem o primeiro ponto, nem o segundo, nem o terceiro. Eu poderia até fazer logo direto com o a, porque o a é um valor real qualquer. Depois poderia simplesmente substituir o 1, né? Daria no mesmo. Mas vamos lá. Aí vai ficar o limite. Quem é f de x mais h? Aonde tem x na função, eu vou substituir por x mais h. Então, nós vamos ficar com x mais h ao quadrado. Olha só, eu estou calculando f de x mais h. Então, aonde tem x, eu vou calcular x mais h. Tá? Então, por isso ficou x mais h ao quadrado. Menos 1, que é da função, menos, que é da expressão aqui, f de x. Tá? Quem é f de x? F de x é x ao quadrado menos 1. Tá? É toda a função. Como tem mais de um termo, então, vamos colocar entre parênteses. Então, fica x ao quadrado menos 1. Tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Então, agora vai ficar o seguinte, aqui eu vou fazer o produto notável, né? Isso vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 1. Aí aqui menos com mais vai dar menos x ao quadrado, menos com menos, aqui menos com mais vai dar menos x ao quadrado, e aqui menos com menos vai dar mais 1. Tudo isso sobre h. Bem aqui eu esqueci de colocar só o limite, né? Então aqui na verdade preciso manter o limite. Limite quando h tende a zero, ok? Agora a gente vai ter que fazer uma pequena álgebra aí, certo? Pequena continha. E o que vai acontecer? Observa que x ao quadrado e menos x ao quadrado são simétricos. Então, a gente pode cancelar. Menos 1 mais 1 também são simétricos. E o que sobrou? Sobrou, então, para a gente o limite de 2x h mais h ao quadrado sobre h, quando h tende a zero. Observa que agora eu tenho h em todos os termos no meu numerador. Então, eu posso colocar
um h em evidência. Então, vai ficar o limite de h, estou colocando h em evidência. Aqui sobra, então, 2x no primeiro termo, mais h ao quadrado. Quando eu coloco em evidência, sobra só 1h. Tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Olha só, agora eu tenho h no numerador e denominador, não é isso? Multiplicando e dividindo, então eu posso cancelar também esse h. Finalmente, o que sobrou para mim? Sobrou, então, o limite de 2x mais h, quando h tende a zero. Como não há mais nenhuma restrição, né, o denominador sumiu, eu posso substituir, então, h por zero. Então, eu tenho aqui que o limite de 2x mais h, quando h tende a zero, dá quanto? 2x. Então, esse é o valor da minha derivada, tá? É a derivada da função f em qualquer ponto x. Tá? Então, isso aqui, a derivada é a genérica. F' de x é igual a 2x. Tudo bem? Pronto. Agora, pessoal, é o seguinte, vamos substituir os pontos, não é isso? Quais são os pontos? O primeiro ponto é x igual a 1, para x igual a 1. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0, não é isso? Como eu preciso primeiro do coeficiente angular, não é isso? Então, quem vai ser o coeficiente angular m, no caso, para x igual a 1? Então, eu vou fazer aqui, ó. Para x igual a 1, a gente vai ter o seguinte coeficiente angular, né? Eu vou substituir x por 1, então o m vai ser f' de 1, que vai dar 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Então, no primeiro caso, m é 2. Então, para x igual a 1, a equação da reta vai ser igual a 2x, que é o coeficiente angular, deu 2, não é isso? Mais n, ok? Só que nós vimos aqui que quando x é igual a 1, y é igual a quanto? Que nós calculamos no começo. Y é igual a 0, tá? Então, quando x é igual a 1, y é igual a 0. Então, agora eu posso substituir, tá, o ponto x igual a 1 e y igual a 0, não é isso? Eu posso substituir esse par ordenado aqui. Então, o y é 0 igual 2 vezes o x, que é 1, mais o n. Isolando aqui o n, aqui vai dar 2 vezes 1, que é 2, passa para cá, para esse lado esquerdo, vai ficar menos 2 igual a n. Portanto, n é igual a menos 2. Tá? Finalmente, para esse primeiro caso, y é igual a quem? 2x mais o n que nós descobrimos aqui, que é menos 2. Pronto. Essa é a equação da reta, tá? Tangente à curva x ao quadrado menos 1, no ponto x igual a 1. Ok? Agora, para x igual a 0, o y é igual a quanto? Só para colocar logo aqui. Para x igual a 0, y é menos 1. Para x igual a 0, y é igual a menos 1. Então, substituindo aqui, a gente tem y igual a menos 1. Tá. Nesse caso, o coeficiente angular, m, vai ser igual a quem? A f' de 0. Quem é f'? F' é o que nós achamos, né? A derivada que deu 2x, então vai ficar 2 vezes 0, que vai dar quanto? 0. Então, o coeficiente angular aqui é 0. Então, a equação da reta aqui vai ser igual a y igual a 0 vezes x mais n, tá? Observa que na definição de função do primeiro grau, o coeficiente angular não pode ser 0,
Tá? Mas observa que ele não quer saber função do primeiro grau, ele quer saber a equação. Isso significa que isso aqui pode, sim, ser perfeitamente zero. Tá? Então, substituindo o ponto, né, quando x é igual a zero, o y é quanto? É menos 1. Então, a equação, na verdade, a equação da reta seria isso aqui, y igual a n. Só isso. Como o y é igual a menos 1, quando x é zero, então eu posso dizer que n é igual a quem? A menos 1. Ok? Logo, a equação da reta é y igual a menos 1. Só isso. Tá? Por quê? Porque o coeficiente angular aqui deu zero, matou o primeiro termo, sobrou só o n. Então, substituímos aqui o valor do ponto, ok? X igual a 0, y igual a menos 1, então nós chegamos na equação. Nesse caso aqui, é uma reta constante, né? Vai ser tangente na curva exatamente no ponto menos 1. É uma reta constante. E o terceiro caso, quando x é igual a tá? Terceiro caso, para x igual a o y vai ser quanto? Vai ser a ao quadrado menos 1, tá lá no começo que a gente fez. Então, o coeficiente angular aqui vai ser igual a f' de a, tá? Que vai dar quanto? 2 vezes x, como x aqui é a, então vai ser 2 vezes a. Então, esse é o coeficiente angular, acabou. Não sei o valor do a, então vai ficar dessa forma. Então, a equação da reta é igual a mx mais n, não é isso? Então, y é igual, quem é o m? 2a. 2ax mais n. Então, está faltando agora a gente determinar o valor de n, não é isso? E para isso, para determinar o valor de n, a gente vai usar o ponto, não é isso? Quando x é a, y é a ao quadrado menos 1. Então, vou substituir o y por a ao quadrado menos 1, ok? Igual 2ax. Vou substituir o x por a, vai ficar 2a vezes a, mais n, não é isso? Que é o que eu quero descobrir. Aqui vai ficar a ao quadrado menos 1, bem aqui vai dar 2a ao quadrado, quando ele vier para cá, para esse lado, vai dar menos 2a ao quadrado, igual a n. A ao quadrado menos 2a ao quadrado dá menos a ao quadrado menos 1 igual a n. Portanto, n é igual a menos a ao quadrado menos 1. Esse aqui é o valor de n, portanto, a equação da reta nesse caso, vai ser y igual a 2ax menos a ao quadrado menos 1, que é o valor do n. Pronto. Então, essas são as três retas tangentes, né, a curva nos pontos pedidos. Tudo bem? Ficou, então, aqui a letra B, certo? Que é para fazer exatamente a mesma coisa. Você pode, inclusive, até distribuir aqui, tá? Eu aconselho distribuir para ficar melhor, para fazer as continhas lá na substituição da derivada. E fica como um exercício para você fazer aí ao final do vídeo, tudo bem? Então, fica 3x ao quadrado menos 5x. Cuidado que está multiplicando. E você faz a mesma coisa, tá? Determina quais são os pontos, no caso, os valores de y aqui. Depois você calcula a derivada, tá? De uma maneira geral. Substitui os pontos para descobrir o coeficiente angular. E depois os pares ordenados para descobrir o coeficiente linear n. Então, aí você consegue montar a equação da reta. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, assistem quantas vezes for preciso. E qualquer outra dúvida, me procurem também por outro canal.
Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima.